E aí, pessoal, tudo bem? Diogo Cerchiaro, diretor de operações do Grupo V2, trazendo aí mais um tema importantíssimo para vocês. A gente vai falar um pouquinho de LGPD conectada com segurança da informação, conectada com tecnologia. E para falar um pouco disso, eu trouxe um convidado, um amigo, parceiro nosso aqui, o Thiago Antolini. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E a gente vai tentar trazer um pouquinho de informação e orientação para você que ainda talvez tenha um pouco de dúvida sobre esse assunto. Thiago, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Fique à vontade para se apresentar, falar de você. Diogo, é um prazer estar aqui hoje conversando contigo. Obrigado pelo convite, né? Então a gente vem aqui participar, trocar um pouquinho de ideia. Mas antes, Diogo, eu queria explicar um pouquinho o que a gente vem fazendo aí nos últimos anos, né? O escritório Antolini Advogados vem muito focado nessa parte de assessoria para empresas, né? A gente chama muito de assessoria em negócios. E a LGPD é um canal muito forte que a gente desenvolveu desde 2018, logo que a lei foi implementada. Nós começamos a trabalhar com um projeto de LGPD voltado para todos os segmentos, para diversas empresas, ramos, e hoje a gente vem, então, no Brasil todo desenvolvendo esses projetos, e o convite, né, que você fez para a gente compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento é bem interessante, porque a área, né, de tecnologia é uma área que desde que foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi fortemente afetada, né, primeiro em relação aos profissionais que poderiam então se dedicar a esse segmento, por que não, né, trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, mas principalmente as empresas de TI também afetadas no bom sentido, obviamente, porque precisam passar por esse processo de adequação, né? Então, eu acredito que hoje quem está aqui nos acompanhando tem toda a possibilidade de tirar um pouquinho de informação. Que legal, que legal. O tema é super importante, super se conecta com a área de tecnologia. E, Tiagão, dentro do que a gente vem, né, a gente como empresa de tecnologia, a gente já se preocupa em todo o desenvolvimento de software, né? Por exemplo, o cliente que vai utilizar o EV2 Flow, que é uma plataforma, a gente vem fazendo vários podcasts sobre isso, ela já está toda preparada para atender a LGPD, a gente é uma empresa que se preocupa com isso, para que o sistema ele esteja adequado a criptografias, a toda essa proteção de dados, mas também a guarda desses dados, né? A gente Exatamente. sabe que existe uma lei para isso e a gente sabe que o nosso cliente ou a pessoa que está ali cadastrada no sistema, existe um direito dela sobre aqueles dados e a gente sabe que em qualquer momento pode ser solicitado e a gente tem que tomar as ações necessárias previstas aí por lei para desfazer daquele dado e assim por diante. Mas atrelando o tema LGPD e tecnologia e software, né? O Thiago, ele atende a gente aqui já há mais de 12 anos, tá, pessoal? É o escritório de assessoria nosso que nos apoia e faz com que a gente sempre pense aí na qualidade do atendimento de software, sempre pensando no lado jurídico também, porque é uma proteção para todos, Para né? Para todos. nós, para o cliente, e assim por diante. E aí, Thiago, o que você pode ajudar quem está nos assistindo, seja a pessoa física, seja a empresa que está nos assistindo, o cliente, quais são as dicas aí de LGPD, de cuidados, de orientações que a gente pode ajudá-los? Diogo, eu acho que um ponto importante para quem desenvolve, porque quem trabalha na área de TI, é entender o seguinte: toda vez que a gente estiver tratando de coleta de dado pessoal, armazenamento de dado pessoal, compartilhamento de dado pessoal e descarte de dados pessoais, a gente precisa entender que a gente tem que dar uma olhadinha na Lei Geral de Proteção de Dados e fazer aquilo de acordo com as exigências da lei. Eu vejo muitos profissionais, às vezes, preocupando só com a coleta, ou só com o armazenamento, ou só com o compartilhamento, ou só com o descarte. E, na verdade, nessas 4 etapas, a gente precisa checar se o nosso trabalho está sendo feito de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na hora que eu coleto esse dado pessoal, eu preciso saber qual é a minha base legal para aquela coleta. Posso, não posso coletar? Preciso de algum consentimento daquele titular ou não? Na hora que eu armazeno, por quanto tempo eu posso armazenar esse dado? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe uma coisa muito importante, que é a questão relacionada ao tempo de armazenamento. Né? Tem que ficar claro para todo mundo que desenvolve e que coleta esses dados pessoais que não existe mais dado pessoal ad eterno, né? Como muitas vezes se fazia. Ah, peguei esse dado aqui, essa informação vou deixar aqui armazenado, um dia eu posso precisar. Não, esse dado vai entrar no sistema da empresa e ele tem um tempo de vida. Isso tem que ficar muito claro. Né? A questão do compartilhamento, né, eu diria que é a terceira etapa aqui quando a gente fala de
tratamento de dados pessoais também é muito importante. Com quem eu compartilho esse dado pessoal? Eu posso compartilhar esse dado pessoal? O titular do dado está ciente, né, de que eu estou compartilhando esse dado pessoal? Né? Então, isso é extremamente relevante. Né? E, por fim, falar de descarte de dado pessoal é um outro, né, ponto muito importante. Né? Eu preciso fazer um descarte seguro deste dado pessoal. Então, quem está nos acompanhando aqui na área de tecnologia, que está, né, enquadrado em qualquer um desses, né, estágios ou nos 4 estágios, precisa entender que a Lei Geral de Proteção de Dados afeta o seu negócio sem sombra de dúvida. Mas tu trouxe um ponto bem importante também, Diogo, sobre o armazenamento, né? Sobre essa questão de ficar com aquela informação, tratar aquela informação, ficar com aquele dado pessoal, né? Aquelas pessoas, né, aqueles profissionais que armazenam este dado pessoal, eles precisam entender que medidas de segurança precisam ser implementadas nos seus sistemas, né, no seu software, nos seus aplicativos, no seu servidor, por que não, né, para proteger o acesso indevido. E às vezes, né, a gente não precisa falar, claro que eu estou conversando aqui com profissionais, né, muitos profissionais da área de tecnologia, mas também é um podcast aberto para outras pessoas, né, que talvez não tenham todo o conhecimento. A gente não precisa imaginar que essa proteção é só, né, relacionada a um dado que está na nuvem, né, a um aplicativo que está protegido. A gente precisa sim implementar medidas para acesso, para que não ocorra acessos indevidos por hackers ou por terceiros não autorizados, mas também por pessoas que não têm necessidade de ter aquele conhecimento, né? Muitas vezes nós estamos protegendo ou blindando aquela informação para terceiros fora da empresa e esquecendo de blindar essa informação para pessoas que, embora estejam dentro das empresas, embora poderiam ter acesso a esses dados, não deveriam ter por questões de segurança. E isso fica muito claro quando a gente implementa nos projetos a política de segurança da informação. Essa é uma premissa da política de segurança da informação. Pessoas que não precisam ter acesso àquele dado não devem ter por uma questão justamente de segurança. Então veja que eu diria, depois de 7 anos trabalhando com Lei Geral de Proteção de Dados, né, passa muito rápido, que de fato hoje a gente compreende que ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas ela precisa ser muito bem respeitada. E eu não estou nem falando aqui de multas, sanções, penalidades, né? A NPD cobrando isso, não. Eu estou falando isso para os empresários e para as empresas, né, que querem desenvolver os seus produtos serem competitivos. Hoje, o nível de exigência do mercado é um nível em que diz que, para você entrar no mercado, você tem que entender quais são os seus compromissos com a Lei Geral de Proteção de Dados. E se você está desenvolvendo algum software, algum aplicativo, alguma ferramenta, né, de tecnologia, essa ferramenta ela precisa ser validada de acordo com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. E a empresa, assim, ela é importante, ela. Eu vejo alguns casos, né? Às vezes a gente visita algumas empresas para falar de software, e a gente vê algumas empresas falando assim: ah, não, eu já tenho um advogado, tenho um jurídico que ele já pensa na minha questão LGPD. Tá, mas eu observo que às vezes não é nem essa questão. Uhum, Percebo que às vezes no procedimento do cliente, ele não definiu procedimentos atrelados à LGPD. uhum, Então, assim, não, eu já tenho uma assessoria, eu já tenho um apoio LGPD, mas quando a gente olha o processo do cliente, porque quando a gente vai fazer o levantamento de software, a gente começa a perguntar algumas coisas, começa a entender sobre dados, etc. E a gente começa a questionar algumas coisas, a gente vê que, na verdade, não existe um plano, não existe um controle, e, na verdade, não está aplicado uma uhum, LGPD ali uhum, dentro do ambiente do sem dúvida. cliente. É mais no comportamento, nos processos internos, e não no software ainda. E aí a gente percebe, né, que o cliente, na verdade, ele talvez tenha uma assessoria já, mas ele não aplicou dentro da empresa algumas coisas. Sim. Ele só tem o discurso de que está preparado para a LGPD. Quais os passos, quais os cuidados que esse tipo de cliente tem que ter? Diogo, a tua pergunta é excelente, aqui eu poderia ficar o dia todo falando dela, né, porque LGPD é ela extenso, é né, muito Thiago? importante, muito boa, né, mas eu vou me ater a um ponto bem específico. E eu concordo contigo, né, nós temos muitas vezes a gente, visita empresas ou faz reunião, né, com os empresários,
E os empresários dizem, não, já estou adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, no fim, a gente descobre que o cara está dizendo que está adequado porque ele fez uma política de privacidade e uma política de segurança da informação, né? E isso, eu vou te dizer, é muito, muito mais comum. E às vezes a gente tem situações em que ele diz que ele está adequado porque ele pegou o consentimento das pessoas, né? E o que pressupõe muitas vezes pegar o consentimento de todo mundo, eu vou dizer para ele que eu já posso antecipar que está errado, né? O consentimento é uma forma de captação daquela, né, de segurança em relação à coleta daquele dado pessoal, mas que não é aplicável a todos os casos. Existem situações específicas para isso. Mas o que eu quero te dizer em relação aos projetos que muitas vezes a gente implementa ou que a gente conversa com as empresas? O primeiro passo, Diogo, o primeiro passo, sem sombra de dúvida, de qualquer projeto, é a conscientização de todos da empresa. Não existe projeto de adequação LGPD se nós não tivermos a adesão, independente do grau hierárquico dentro da empresa, de todos. E não vai acontecer, né? Não adianta o Antolini Advogados entrar numa empresa para fazer um projeto de adequação onde eu trabalho apenas uma parte da empresa. Todos, né? São os gestores, os sócios, CEO, não importa. Todos eles precisam entender a responsabilidade e o cuidado que precisa ter com a LGPD. O segundo ponto, e tão importante quanto, é não se começa nenhum projeto de adequação LGPD sem antes mapear os processos que tratam dados pessoais. Então, esses dias a gente inclusive fez uma reunião com o cliente e disse, não, a gente já fez LGPD, mas não está, eu acho que, o cliente falando, né, não, eu acho que não está legal, tem alguma coisa estranha, a gente fez o documento. E a gente começou a conversar com ele e, de fato, ele não tinha feito mapeamento dos processos. Aí como que tu elabora uma política de privacidade, uma política de segurança da informação, como que tu cria um plano de continuidade de negócios, como que tu cria todos os documentos que estão ali envolvidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, se tu nem sabe aonde estão os dados, quem coleta os dados, qual é a base legal, onde que ele está armazenado, com quem você compartilha, né? Então, o primeiro passo, Diogo, conscientiza, mapeia os processos, e aí a gente começa a fazer, né, a elaboração dos documentos, políticas e envolvimento das equipes. E um ponto, sim, que eu poderia destacar nessa nossa conversa é, todos os projetos que a gente implementou foram para frente, digamos assim, depois da nossa saída, se as empresas se conscientizaram da importância, né, e criaram os seus comitês. Se a empresa não criou o comitê e ela não se conscientizou que o projeto continua depois da saída do escritório, infelizmente, né, a gente corre um sério risco de ter uma pilha de documentos sem qualquer finalidade, né? Então, acho que isso é muito, muito importante que os empresários também compreendam isso, né? Existe uma continuidade nesse trabalho. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar contigo, nessa relevância aqui, é que desde a publicação da lei lá em 2018, que nós começamos a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, para mim sempre ficou muito claro que não existe implementação de projeto da Lei Geral de Proteção de Dados sem um trabalho conjunto entre advogados e TI. A Lei Geral de Proteção de Dados não é só de advogados e a Lei Geral de Proteção de Dados não é só de TI. É muito claro isso. Quem olhar para dentro das exigências da lei vai entender que precisa de conhecimento da área de TI, precisa de conhecimento jurídico para implementar um projeto. Então, eu acho que isso também é bem importante. O pessoal que está nos acompanhando aqui, né, e vendo que é um tema muito em voga hoje. Vocês hoje procuram, né, estão procurando trabalhar para grandes empresas, montar projetos, né, que envolvem aí a coleta, o tratamento de dados pessoais. Eu diria para vocês que informem-se sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque vocês podem, às vezes, estar lá no final do projeto, desenvolveram toda uma ferramenta, e aí vocês vão ter que começar, às vezes, lá no taca zero, para fazer o passo a passo dessa implementação dentro do aplicativo, do software ou da ferramenta que vocês estão desenvolvendo. Legal, não deixar para tratar LGPD no final do projeto, né? Não, não. Iniciar o projeto, É o tão software já está simples, o LGPD. Diogão, porque a gente pode, e a gente faz muito isso, né? Trabalha passo a passo, tá? Agora né? Vamos lá, estou desenvolvendo aqui um aplicativo, pô, nessa página o que a gente precisa fazer? Nessa página a gente precisa colocar, né, uma caixinha
para ter o consentimento da coleta. Ah, e nessa fase aqui não, essa fase aqui a gente não precisa da caixinha, mas isso aqui tem que refletir lá dentro da política de privacidade do site, por exemplo, né? Ah, mas essa coleta aqui desse dado pessoal aqui que é sensível, ó, esse dado pessoal sensível aqui a gente não vai coletar aqui, não tem base legal para fazer isso. Então, assim, é muito mais fácil se nós participarmos desse projeto que lá na frente tem que voltar, começar a Uhum. mexer em todas as, né, todas Sim, as etapas desse sim. desenvolvimento. E tem uma etapa também, né, Thiago, da orientação ali pelo menos na área de software, na hora que a gente vai implantar, a gente Uhum. também orienta, de certa forma, quem vai usar, como transitar esse dado, a responsabilidade que aquela pessoa tem também com dados de outra pessoa, Sem dúvida, né? sem dúvida. Acho que dentro dessa assessoria também acaba atingindo essas orientações para a empresa em si também se preocupar com seus funcionários ali, como eles usam o dado, né? E é importante, sabe, Diogo, porque na verdade tu tem que vender um produto que esteja adequado, mas que quem usa também saiba utilizar daquela ferramenta de uma maneira correta, né? Senão, né, quem está aqui nos acompanhando também, que está desenvolvendo um produto, né, tu vai perder valor ou porque tu não está adequado ao LGPD e talvez numa concorrência com outro produto adequado, a empresa vai preferir o que está adequado, ponto um. Ou às vezes não vai ter uma adesão, né, das pessoas, porque elas estão ali ainda questionando o que você está fazendo com o dado pessoal dela, como que você está armazenando, como que você está, né, protegendo aquelas informações. Então é muito Uhum. importante, sim, que compreenda-se, né, essa necessidade de adequação à norma. Excelente. Tiago, o bate-papo aqui ele é sempre bom, o LGPD é sempre um tema que exige tempo da gente, não dá para falar também de tudo aqui nesses minutinhos. É, quer dar uma mensagem final para o pessoal? Diogão, eu primeiro queria agradecer mais uma vez pelo convite, né, pela parceria desses 12 anos com a EV2. E dizer que a gente está à inteira disposição para quem está nos acompanhando aqui, para orientar sobre a implementação dos projetos de Lei Geral de Proteção de Dados, né. Então, como eu disse, desde 2018 nós trabalhamos a nível Brasil, né, já implementando projetos em todo o Brasil, e não só a implementação, como consultoria, né, mas também hoje o trabalho muito bem feito pela nossa equipe de DPO as a Service, que também é um produto, digamos assim, extremamente relevante, importante e fundamental, porque é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Todas, absolutamente todas as empresas precisam ter um DPO. Que legal. Excelente. Pessoal, é isso. Fazer software com qualidade é pensar em ter bons parceiros, como o Thiago, é pensar em construir software baseado na legalidade, baseado naquilo que é seguro para você, cliente, mas também você, pessoa física que está assistindo a gente, busque a assessoria do Thiago se você tiver dúvida. Você, empreendedor, tem uma empresa, ainda não tomou as decisões referentes à LGPD, a área do Thiago aqui pode sim te ajudar a sanar muitos problemas ou mitigar riscos para que você não tenha problema lá na frente. É o Grupo IV2 trazendo informação para você, é o Grupo IV2 trazendo aí o que há de melhor e importante para você se atentar. Muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado do tema. A gente se vê até a próxima e entre em contato com todos. Um abraço.